Eu vim de novo um pouquinho atrasada, mas vamos ler. Vamos ler João 4 hoje. É o 4, né? Deixa eu ter certeza aqui que se eu li o 4 e eu não me lembro. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. João 3, eu li o 3, hoje é o 4. Então, boa noite, eu vou fazer a oração para a gente ler, tá? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Por favor, esteja conosco, permita que nós possamos, junto convosco, ter compreensão de vossas palavras de Jesus e que vós, através de vossa misericórdia, tenha misericórdia de nossas crianças, de nossos jovens, de nossos bebês. Não permita mais que Satanás tome posse das crianças e dos bebês e de ninguém, Pai, que o Senhor possa estar sobre a posse do mundo e das pessoas que realmente querem a vós. Te pedimos também que o Senhor possa dar discernimento aos cristãos para entender vossas palavras e a Bíblia de Jesus de 2000 anos e se preparar para orar para encontrar o Senhor da segunda vinda, o terceiro Adão e terceira Eva. Por favor, tome posse do Brasil, levante o justo, Senhor, onde quer que eles estejam, levante e os protege para que eles sejam verdadeiramente guardiões da nossa nação e protetores do povo brasileiro. Faz, Senhor, vossa justiça e também dá a abundância aos que merecem. Esteja também com a Coreia do Norte e do Sul para que elas se unam, para que assim a paz chegue mais rápido naqueles continentes, Senhor. E também esteja com os irmãos peregrinos que devem ajudar os Estados Unidos a se reerguer e voltar para vós. Te peço que abençoe todas as pessoas que estarão assistindo agora e depois. Que através dela o Senhor possa abençoar a família e trazê-la para perto de vós, cada uma delas, Senhor. Consolando e dando força ao coração de cada um de nós, te peço e te agradeço em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Eu acho que quem está aí é a Gi. Boa noite, irmã e pastora Genilda. E vamos ler João 4. Hoje eu estou um pouquinho cansada. João capítulo 4, versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar em Samarina. E foi, pois, uma cidade chamada Samarina, chamada Sicar, junto da Herdade, que Jacó tinha dado ao seu filho José, o poço, né? E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, aproximou-se, e assim, junto da fonte, era isso quase a 9 horas, 9 horas. E veio uma mulher samaritana, né, que o povo chama, tirar água, e disse: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois a mulher samaritana: como sendo tu judeus me pedes a beber a mim, que sou uma samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com a samaritana. Veja que, mesmo sendo as pessoas de Deus, eles tinham muito divisões, infelizmente. Porque geralmente o povo escolhido do passado e do presente, ele se torna muito arrogante, muito importante, e o resto do mundo não importa. E é isso que Satanás, por aí que Satanás pega. Tem um filme chamado, no Netflix, A Escola do Bem e do Mal. Lógico que tem besteira, mas A Escola do Bem e do Mal é muito engraçado, porque ele mostra como o bem é arrogante, porque não é o bem de Deus, não é o bem do Messias, né? E aí é interessante, e Satanás começa, infiltra, ele diz lá depois o cara que ele matou o irmão, tá? Parece que é em Abel e também o bem e o mal. É muito interessante esse filme. Se eu contar, perde a graça, né? Vamos lá. Jesus respondeu-lhes: se tu conhecesse o dom de Deus, quem é que te diz, dai-me de beber, tu pediria a ele
e daria a água da vida. Então Jesus praticamente se revela para essa samaritana, dizendo que ele podia dar a água da vida a ela. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde podes ter a água da vida? Não entendeu, né? Era difícil de entender, eu já entendo por causa do pai. E disse-lhe, desculpe, és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ou seja, o que Jesus dá para as pessoas. Tinha uma cerimônia que Jesus fazia, que o Senhor do Segundo Advento também vai fazer, que era o do vinho sagrado, né? Então a água que ele dá, ela flui dentro, vida espiritual, né? Só que Jesus falava as coisas e as pessoas não entendiam, que ele disse que não podia falar abertamente, que falava de coisa terrena, o povo não entendia. Como é que ele ia falar de coisa celeste, né? E disse a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela entendeu literalmente, minha gente. E até hoje as pessoas entendem muita coisa que Jesus disse literalmente. E diz Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não, ela ia fazer a cerimônia, chamou, era ela e o marido. E a mulher disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido. Porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste a verdade. Ou seja, Jesus estava testando, porque quando você mente, você faz pacto com Satanás. Então, naquele momento que ela disse a verdade, Jesus podia então orientá-la e perdoá-la. E disse a mulher: Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram essa fonte, e vós dizeis que é de Jerusalém, o lugar onde deve morar. E disse Jesus: mulher, crê em mim, né? Que a hora vem, em que neste monte nem Jerusalém adorarás o Pai. Por quê? Porque iam matar o Filho de Deus, né? Naquela hora ele disse isso. Vós adorarás o que não sabes, nós adoraremos o que sabemos, porque a salvação vem dos justos. Ou seja, vai vir das pessoas justas, o qual os discípulos de Jesus ficariam na terra ensinando, dando continuidade ao ensinamento de Jesus. Vou repetir: vós adorarás o que não sabeis, porque ela não conhecia o Jacó tal, adorava de boca em boca, né? Mas ele diz: nós adoramos o que sabemos, que é o Deus Pai, né? Porque a salvação vem do justo, e Jesus era um homem justo e perfeito. E deixaria esse alegado com os discípulos dele. Mas agora, a hora vem, agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais assim que o adore. O que é adorar em espírito e em verdade? Primeiro é praticar a verdade, né? E em espírito é porque tem que edificar o espírito dentro de nós. A nossa vida espiritual, que não tem como separar a nossa vida física da vida espiritual, isso é verdade. Mas quando Jesus disse que tem que adorar em espírito e em verdade, ele queria dizer que nós temos que mudar internamente nosso ser, que esse daqui é o corpo físico. Como Jesus disse, é a veste do Espírito, né? Feliz aquele que lava a sua veste para ter direito à árvore da vida. Então nós temos que purificar, viver uma vida mais santa, uma vida mais sincera, uma vida mais honesta, sem mentira, sem falsidade, para que nosso espírito possa estar em verdade. Então nós vamos adorar Deus em físico e em verdade, em espírito e em verdade, porque nós trazemos a verdade para o corpo físico e nosso espírito se eleva para mais perto de Deus. Então, fazendo isso, nós estaríamos adorando em espírito e em verdade, ou seja, vamos praticar a palavra de Deus enquanto temos nosso corpo físico. Essa é a verdade que vem através do Messias, agora da segunda vinda, né? O terceiro Adão e a terceira Eva, lembrando pela 10ª vez, que Jesus disse que quando nós virmos tudo acontecer no mundo, ele estaria à porta. Se eu disser que minha filha está à porta, ela está à porta do meu quarto. Então, nós temos que nos preparar, porque já aconteceu tudo. Então, o Filho de Deus, a segunda vinda do Messias, o terceiro Adão e a terceira Eva, estará na terra já neste momento. Graças
né? Porque se não fosse, nós estaríamos perdidos, sem nenhuma proteção. Então, temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Tanto com o entendimento espiritual e com a prática, com o corpo físico, que o nosso espírito está dentro, como as palavras de verdade do Messias. Deus é espírito e importa que adoramos e o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, ele não faz parte do mundo físico. Então, cuida do lado espiritual também para adorar a Deus espiritualmente, porque ele faz parte do mundo cósmico, do mundo espiritual. E usar a verdade dele, praticar a verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, que chama Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Isso estava previsto, Jesus estava fazendo isso e as pessoas não percebiam que ele era Jesus. Então ele teve que dar testemunho de si mesmo. E Jesus disse, eu que vos falo, ou seja, eu sou Cristo. Ele diz para a samaritana. Tem algo muito importante por trás da samaritana, mas um dia quando vocês assistirem a conferência e terminar de assistir, a gente conversa. E neste vieram os seus discípulos maravilhados que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum deles quis perguntar o porquê falava com ela. Deixou, pois, a mulher o seu cantil e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde ver um homem que me diz tudo o que eu tenho feito, porventura não é ele o Cristo? Ela não teve coragem de afirmar, mas deixou a dúvida na cidade, né? Ela foi dar testemunho. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entretanto os seus discípulos interrogaram, dizendo, Rabi, come. Ele, porém, lhe disse, há uma comida para comer que vós não conhece. Ou seja, ele estava dando testemunho. Ele não queria parar para fazer refeições. Ele estava dando comida espiritual, ensinamento, é disso que fala a verdade. Ensinamento espiritual. Mostrando o que pode fazer, o que não pode, como se prevenir de Satanás, como deixar o vício, como pensar em vencer você mesmo todos os dias junto com Deus, com os verdadeiros pais por Cristo. Então os discípulos disseram uns aos outros, trouxeram-lhe porventura algo de comer? Eles pensaram que Jesus, olha, até os próprios discípulos, pensaram que Jesus estava falando de quê? De uma comida. Então ele tem alguma comida, né? Meu Deus. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. Gente, olha como isso é importante. Jesus deixa bem claro aqui que a comida dele era o quê? Evangelizar, educar, mostrar o caminho da volta. Olha, você está fazendo isso, mas Deus não quer isso. Isso é coisa de Satanás. Você tem que deixar de fazer isso para fazer isso. Mesmo que as pessoas ficassem chocadas, Jesus fazia isso. Hoje em dia a gente vê a maioria das religiões querendo ser bonzinho, né? Não vou dizer porque vai chocar, não vou dizer porque vou perder. E aí perde de qualquer jeito que Satanás leva. Então nós temos que compreender o que é de Deus e o que é de demônio. O que é que eu estou fazendo para edificar minha casa, minha vida, meus filhos, minha família, meus vizinhos, e o que é que eu estou fazendo que pode levar todo mundo para o inferno. Então a gente tem que comer todos os dias as palavras dos verdadeiros pais, e como disse lá na Coreia para o meu filho, né, que a mãe diz, e de sobremesa a Bíblia. Porque se você não entender a Bíblia, não compreender a Bíblia, como você vai dar testemunho para o cristão? Falando da segunda vinda, se ele não entendeu nem a primeira ainda. Entende? Então a comida mais importante é a compreensão e a prática da palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, é realizar a sua obra. A sua obra é o quê? Levar as pessoas de volta para Deus. Como se faz isso? Aprendendo os princípios de Deus, as normas que Deus criou para que nós entrarmos na qualidade de filhos adotivos e depois de filhos verdadeiros. Então nós temos que aprender a palavra de Deus e praticá-la para que nosso espírito tenha vida. Certo? Como disse Jesus, em espírito e em verdade. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Olha, faltava 4 meses para a crucificação. E eis que eu vos digo, levantai vossos olhos, vede as terras que já estão brancas para cefar. Ou seja, ele teria que colher, dar testemunho e levar essas pessoas logo, porque breve ou ele abriria o reino dos céus ou ele iria para a cruz. E Jesus sabia dessa possibilidade. Que as pessoas preparadas chegassem e seguissem Jesus de verdade, o que não aconteceu. Eles ouviam, mas não seguia, né? E hoje está do mesmo jeito, o povo vai para a igreja, vai para qualquer lugar para ouvir, mas quando sai de lá deixa
voltar aos mesmos costumes, às mesmas coisas erradas. Então Jesus queria recolher os justos, colher, ensinar as pessoas justas. E o que serve recebe o galadão, junto ao fruto para a vida eterna. Os que dão testemunho, que levam as pessoas para Deus. Para que assim se semeie como que seiva, ambos se regojem. Ou seja, tanto que está dando como aquele que vai colher. Quem é que vai colher? Quem vai abraçar essas pessoas? Quem vai receber essa colheita? É Deus, é o Messias, né? O Senhor da segunda vinda atualmente. E o ceifador recebe, cadê? O galadão e se regozijam juntos. Por isso a importância de dar testemunho. Porque nisso é verdadeiro o ditado que diz que um que semeia, o outro cefa. Um dá a palavra e Deus é quem colhe as pessoas, né? Quem vai colher. Cefar é cortar e levar para o celeiro de Deus. Eu vos envio a seiva onde vos não trabalhaste. Outro trabalhar e vos arrastasse o teu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creiam nele. Mas a gente não vê, né? Pela palavra da mulher, que testificou tudo quanto tinha feito. Não pelas palavras de ensinamento de Jesus, mas só porque Jesus sabia da vida da mulher toda, porque para Deus nós somos transparentes. Eu posso enganar qualquer pessoa, não consigo enganar dois seres, os pais celestiais, que também é o Messias, está conectado com ele, e o Espírito Santo substancial, e os demônios. Então, ele sabia, ao olhar para as pessoas, tudo sobre as pessoas, ok? E aí eles acreditaram pelo que ela contou, que ele sabia de tudo que tinha feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. Ainda bem que eles acolheram. Muito mais creram nele por causa da sua palavra. Agora sim, aqui. Esse que acreditou por causa dos ensinamentos de Jesus, provavelmente não abandona mais. Quando você compreende a palavra de Deus, quando você entende a palavra do Messias, não tem... Boa noite, Laura. Seja bem-vinda. Então, quando você vem para a palavra do Messias, quando você acredita na palavra do Messias, você não consegue deixá-lo, porque quando você compreende, você sabe a importância da palavra, então você vai querer praticar para ter vida espiritual, para servir a Deus, como disse Jesus, no espírito, no lado espiritual e com a verdade, ou seja, praticando a verdade. Então, essa é a turma aqui, ó, que diz assim: muito mais creram nele por causa das suas palavras, dos seus ensinamentos. Se eles compreenderam, não largaram mais nunca a fé em Cristo. E disse a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, mas porque nós mesmos temos vivos e sabemos que ele é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo inteiro. Amém. Que uma turma acreditou e viu, né? Pelas palavras dele, pelos ensinamentos dele, que ele verdadeiramente era o Cristo. E depois, dias depois, partiu dali e foi para Galiléia, porque Jesus mesmo testificou de um profeta não tem honra em sua própria terra. Chegando, pois na Galiléia, os galileus receberam, visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém, que é a terra dele, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez, Jesus vai a Canaã da Galiléia, onde a água fez vinho, e ali um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha a Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque estava à morte. Então Jesus disse: se não vides sinais de milagre, não credes? Ou seja, só acreditam se Jesus fizesse milagre, porque Jesus não veio para fazer milagre. Jesus veio para nos ensinar a ser um milagre. Jesus queria que nós aprendêssemos sobre o Pai Celestial, sobre a importância do Pai Celeste, e que nós nos tornasse milagre. Como é que a gente torna milagre? Aprendendo a evitar as coisas erradas e edificando o nosso corpo interior. Porque quanto mais você pratica a verdade, quanto mais você não tira proveito, quanto mais você não mente, quanto mais você não rouba. Todos os mandamentos, que eu não vou repetir um por um, nem adultério, nem fuma, nem bebe, então você começa a sarar seu espírito, ficar mais forte. Então você pode fazer milagre em você pode ter força espiritual para orar por outra pessoa. É isso que Jesus queria, entendeu? É isso que deseja Jesus e os verdadeiros pais desejam de cada um de nós. E disse o novo: Senhor, desce antes que meu filho morra. E disse Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem acreditou, né? Creu na palavra de Jesus e partiu.
Olha bem, como ele acreditou, só por ele acreditar, Jesus deixou com que o filho dele vivesse. Jesus precisava ir a algum lugar? Não, ele tem, como um ser perfeito, ele podia viajar no mesmo lugar que está aqui e ver tudo. Além dele ter os anjos, ele tinha a capacidade do espírito livre, sem amarra satânica. Ok? Descendo, ele logo sairia e encontrou seu servo e anunciaram, dizendo, teu filho vive. E perguntou-lhe, pois, que hora achara melhor? Disse-lhe, ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Quer dizer, na mesma hora que Jesus falou. Porque toda doença tem fundo espiritual. Jesus em todo disse, tirou um espírito imundo e a pessoa salvou. Jesus manda sair, eles têm que sair, deixar a pessoa sã, né? Então, entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma que Jesus disse, o teu filho vive, e creu nele e toda a sua casa. Jesus fez o segundo milagre, esse, né? Na Judéia para a Galileia. Essas são as palavras de hoje. Lembrando que o desejo de Jesus não era fazer milagre, era que nós aprendêssemos as leis celestes e nós pudéssemos evitar o mal. Boa noite, minha irmã. Que pudesse evitar o mal. Porque quando você aprende a orar, quando você aprende a ler, quando você lê as palavras de Deus, quando você lê a palavra do Pai Mu, você cria um ambiente já mais protegido. Porque nenhum mau espírito aguenta a palavra do Messias. Então, quanto mais você lê a Bíblia e as palavras dos verdadeiros pais, mais você fica forte. Sua mente original começa a abrir, você começa a entender as coisas que você diz, nossa, estava ali e eu não via. Eu já li, perdi a conta de quantas li. Eu sei que são mais de 120 por cada condição do princípio. Mas eu continuo lendo, então eu já não sei mais quantas vezes eu li. E toda vez que eu leio a Bíblia, ou toda vez que eu leio o princípio divino, ou toda vez que eu leio um livro do Pai Mu, eu me surpreendo porque eu entendo mais. Ou seja, o entendimento da gente vai abrindo com o tempo. Eu não sei tudo. E aí eu me surpreendo muito, que puxa, eu já li aqui, está todo anotado. Geralmente eu compro mais de um livro porque eu anoto tudo. E aí eu me surpreendo, nossa mente vai abrindo, vai ficando mais clara as coisas. E até às vezes alguém falando, você vai entendendo o que a pessoa está dizendo. Isso é porque você vai criar uma conexão entre a verdade e o seu espírito. E se você pratica, você consegue fazer esses milagres. Certo? Vamos orar? Hoje foi rapidinho. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais. Boa noite, Jesus. Muito obrigado por ter deixado tanta pista, tanta maravilha do que Deus quer de cada um de nós. Que não é milagre, Senhor, mas que nós possamos nos tornar cada vez mais próximo do Messias, mais próximo de vós. Sabemos que o Pai Mu nos ensina de orar quando acorda, de orar comunicando ao Pai Celeste onde vai, de orar na hora das refeições, de orar antes de dormir, de orar pelos filhos quando sai, de orar quando está dentro de um carro. Porque a oração é nós conversando com o nosso Pai Celestiais. Quando nós pedimos para que Ele nos acompanhe, que proteja as pessoas que estão saindo, nós estamos tendo conexão com o Pai, tratando Ele como Pai e nós seus filhos. Ele nos ensina, Pai, que cada ato nosso, a reação que temos, causa efeito em nossas vidas diárias. Por isso, por favor, permita que sejamos fortes para vencer as tentações, para vencer os testes, para vencer a angústia, para vencer a tristeza, porque isso tudo é causa espiritual, Senhor. Para que nós possamos alimentar nosso espírito com vossa palavra, com vossos princípios, com oração e com prática de vossas palavras, porque nos deixa mais forte é poder praticar os ensinamentos que aprendemos com o Pai Mu e a Mãe Mu e ler a Bíblia para compreender tudo que Jesus passou, tudo que Jesus quis nos ensinar e que naquela época nossos antepassados não compreenderam e todas as pistas que Jesus deixou sobre a segunda vinda. Permita que as pessoas orem pedindo ao próprio Jesus que o indique, que mostre, Senhor. Permita também que as pessoas estejam assistindo as conferências que nós estamos enviando, para que elas compreendam. E se tiver dúvida, Senhor, por favor, dê força espiritual para que elas procurem entender e procurar, Pai, mesmo que não seja a mim, porque também mandei para pessoas fora do estado, possa procurar e nos pedir ajuda, para que nós juntos possamos compreender e fazer, Pai, esse mundo melhor através da palavra que está nela, Pai. Por favor, guia todas as pessoas a abrir os olhos e o coração para a segunda vinda, porque esse é o desejo maior de Jesus, que a segunda vinda acontece. E quando ela acontece aqui na Terra, a gente pode preparar e participar da construção do reino dos céus, Senhor. E mais, se nós estamos agora vivendo nessa era, podemos também
é levar outras pessoas a compreender vossas palavras, o vosso sofrimento há 2000 anos atrás, porque as pessoas crucificaram o vosso filho, tendo a opção primeiro de que realizasse o reino dos céus através das 3 grandes bênçãos. Por favor, nos faça sábio, nos faça forte, para que possamos continuar com vossas palavras na nossa vida e nossa prática de vida, Pai. Abençoe as pessoas que estão assistindo, as que virão assistir depois, para que a mente original de cada um de nós se abra, para que possamos ser fortes e possamos dar exemplo às outras pessoas com nossa vida, não só com palavras, porque senão enfraquece as pessoas, as palavras não chegam ao coração e à mente se não tiver uma prática junto. Abençoai a todos através deles, a família, para que possa participar da ceia do Senhor, que é preparada para entrar no reino dos céus, as palavras de vida e a prática de vida. Abençoe e que amanhã nós possamos estar de volta. Em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nosso nome. Amém. Adiu. Muito obrigada. Amanhã eu volto. Obrigada, Gê. Já leu hoje, irmã? Eu estava com muita dor na coluna, fiquei um tempo deitado para o remédio fazer o efeito, para poder sentar e ler. A pastora Genilda está lendo as palavras do Pai Moon. Quem puder, é Genilda Bellarmino, está aqui. É só clicar no nome dela e assistir. São muitos bons livros que ela está lendo para a nossa vida diária, para nós compreendermos o que Deus espera de cada um de nós. Tá bom? Então, uma boa noite a todos e que nós possamos nos ver de novo amanhã. Fiquem todos na presença do Pai e na prática de suas palavras. Certo? Até amanhã.